Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Raniel Campos, bem-vindos ao meu canal Teologia e Tradução. Hoje a gente vai estar com o nosso segundo vídeo com a temática de palavras-chave. Hoje a gente vai estar analisando o texto de Mateus 11, versículo 12. A gente vai estar pegando todo o contexto, mas o foco vai ser o versículo 12. É um texto bem conhecido que já gerou muita controvérsia e hoje meu objetivo é tentar esclarecer e trazer a interpretação mais plausível ou as interpretações mais plausíveis. E vai caber a você, com as informações que eu estou dando aqui e as informações que você acabar buscando fora desse vídeo, tirar uma conclusão. Então vamos lá, a gente vai começar primeiro pela contextualização do capítulo 11 de Mateus. No primeiro versículo, para quem não se lembra, João Batista estava preso e ele manda alguns de seus discípulos, para encontrar com Jesus, para perguntar se Jesus era o Messias prometido ou se eles deveriam aguardar outro que ainda viria. E Jesus responde falando dos seus milagres, falando para os discípulos de João Batista contarem a João Batista os milagres que ele havia feito, e isso seria o suficiente para comprovar que Jesus era o Messias prometido. Os discípulos se vão e Jesus começa a falar de João Batista, ele começa a confirmar que João Batista era a voz que clamava no deserto, era o presságio, era a voz que anunciava o Messias, que abriu o caminho, que está em Malaquias 3:1. Com isso, ele expõe quem é João Batista, a importância de João Batista, e de repente ele começa a falar a respeito do reino de Deus. Para quem não se recorda de cabeça, em Mateus 11:12 é aquele texto bem conhecido onde a maior parte das traduções usa que o reino dos céus é tomado à força e aqueles que usam essa força se apoderam dele. Esse é um texto bem conhecido que dá margem a várias interpretações. E no começo desse texto o reino dos céus é. Em grego, a palavra que é utilizada é biatsetai. E essa palavra, ela tem uma raiz de ideia de violência. Porém, ela tá sendo aplicada nesse texto de modo passivo, ou seja, o reino de Deus, que no caso vai ser o sujeito da nossa oração, ele não está ativo, ele está sofrendo essa ação. Ou seja, na verdade, o reino de Deus ele é objeto de violência. Ou seja, ele quer passar que o reino dos céus ele é alvo, foco de violência, de ataque. E essas pessoas que atacam, e aí o versículo continua, ele usa o termo biatstai, que só tira o exinho depois. Esse termo, ele está falando de pessoas violentas, ele está se referindo ainda a esses que atacam o reino de Deus. E quando ele está falando desse ataque ao reino de Deus, falando que a partir disso eles tentam roubar a força para eles mesmos. Ou seja, a ideia do texto, na realidade, é que o reino de Deus, ele sofre, ele é alvo, ele é foco de ataques. E essas pessoas que fazem esse ataque, que cometem essa violência, eles querem se apoderar do reino de Deus à força. Eles, como se eles quisessem entrar à força. Ou seja, não é uma ideia positiva, como se fosse bom você se esforçar para conseguir, mas sim uma ideia negativa, onde pessoas tentam, a partir da força, da violência, entrar no reino dos céus. O que esse texto ele é muito mais esclarecido em Lucas 16:16. Eu vou estar colocando aqui, ele explica bem mais isso, essa ideia de que pessoas tentam entrar à força. Isso dá muito uma questão da época também. Muitos teólogos, muitos historiadores entendem que Jesus estava se referindo aos zelotes, que na época tinham essa ideia de que o Messias viria de uma maneira mais em guerra, assim, em confusão, como se fosse aplicando uma ideia de violência, como o próprio texto diz, né? Trazendo o reino a partir da violência, o que está totalmente fora de como o Messias veio verdadeiramente, né? Eu vou estar separando aqui essa segunda parte, que é quando eles falam assim, e os que usam a força se apoderam dele. Essa palavra se apoderam, eu acredito que ela ficou uma tradução muito negativa, muito ruim, porque a ideia, a palavra em original que eu estou colocando aqui, ela quer se referir muito mais a roubar. E essa palavra, vou estar mostrando para vocês, o final dela dá uma ideia de terceira pessoa do plural, ou seja, eles roubam, ou seja, eles que cometem essa violência. Ou seja, na realidade, o texto está informando uma coisa muito negativa, que o reino de Deus ele é atacado, ele sofre, ele é alvo de violência, e as pessoas que atacam o reino de Deus
tentam invadir, tentam roubar o reino para elas mesmas. Ai, caraca. Elas tentam roubar para elas mesmas. E, pessoal, no latim, eu acho que só vale a pena a gente comentar mesmo, que vai somar bastante a segunda parte, né? Que é quando a maioria das versões usam que os que usam essa força se apoderam. A palavra que traduziu do grego, que já tinha essa ideia de se roubar, em latim manteve a ideia de roubar. Vou estar colocando aqui a palavra em latina da Vulgata, que também, se eu não me engano, a raiz dela é rapio, justamente que veio de rapto, raptura, esse tipo de coisa assim. Ou seja, em grego e em latim, ambas têm essa ideia de que você não está se apoderando, não é só se apoderar porque você usou a força, você roubou. Ou seja, de algo ainda mais depreciativo, negativo, você está saqueando. Ou seja, tanto em grego quanto em latim já demonstra algo bem negativo com essa ação de se apoderar do reino. Por que eu acredito que Jesus falou isso logo após falar de João? João estava preso nesse momento, então João realmente conseguiria expressar bem essa ideia de que João, que anunciava a chegada do reino, João que anunciava a chegada do Messias, sabe? Preso, mostrando exatamente o ataque que o reino, o ataque que o Messias sofria. E as pessoas, né, que praticavam essa ação com João Batista, eles estavam exatamente nisso, tentando forçar, tentando cessar, tentando calar a voz de João Batista. Ou seja, na verdade esse texto não é uma inspiração a que você tem que se esforçar para conseguir o reino. Mas não, pelo contrário, como pessoas forçam e tentam atacar o reino de Deus e conquistá-lo à força. Ou até mesmo numa outra perspectiva, né? Pessoas que tentam impor o reino de Deus à força, como é o caso como se fosse o caso dos Zelotes, né? Que era uma interpretação bem aceita. Ou seja, o foco desse vídeo é mostrar que esse tema, esse texto, ele está falando sobre um ataque ao reino dos céus. O reino dos céus é atacado. E uma coisa também que é muito interessante até essa questão do esforço, né? Algo que a gente pode tirar disso, que eu acho que é algo muito positivo, é entender que o reino dos céus é alvo de violência. Automaticamente, aqueles que também seguem o caminho para o reino dos céus também são alvo de violência, como João Batista foi. Ou seja, na realidade, quando o reino fala que quando o texto fala, na verdade, que o reino dos céus sofre violência, nós também sofremos. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte do sofrimento de Cristo. Eu acho que a única coisa que nós podemos tirar nosso é realmente o sofrimento. Nós somos participantes do sofrimento com Cristo, com a igreja. Acredito que seja essa a melhor coisa que a gente possa tirar de conselho para nós. Então, pessoal, por que eu achei de fundamental importância trazer esse texto? Muitas vezes as pessoas, principalmente dentro da nossa fé, elas tentam colocar poréns, maneiras de, por suas próprias pernas, do seu próprio jeito, como você puder se salvar. E o cristianismo não funciona assim. A justificação vem pela fé mediante Jesus Cristo. Essa é a única maneira. Não há como uma pessoa ser cristã e abrir mão desse princípio. Então esse texto muitas vezes dava margem a você achar que com a força dos seus braços, com a sua correria, com o seu esforço, você consegue alcançar o reino dos céus. Pelo contrário, as pessoas que tentam fazer isso, tentam conseguir a força, jamais conseguem. É por isso que Cristo veio à Terra, porque para nós é impossível. Se fosse possível, não era necessária a vinda dele aqui para nós. Então é muito importante a gente saber disso, porque quanto mais pessoas entenderem a necessidade que é receber a Cristo Jesus como seu Salvador, maior vai ser o nosso entendimento do que é verdadeiramente ser um cristão. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer dessa questão. Então, pessoal, é isso. Esse foi o meu segundo vídeo a respeito da palavra violência. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, comentem aqui a próxima palavra, o próximo versículo que vocês querem que eu traga. Eu vou estar tentando fazer o mais rápido possível, mas demanda tempo. Eu vou estar deixando aqui embaixo uma breve bibliografia do material. Eu não tirei isso, eu não tirei da minha cabeça. Eu pesquisei de pessoas que já estudaram muito mais do que eu, estão muito à frente de mim.
e eu pego essas informações, tento mastigar o máximo possível para entregar para vocês também, para que tanto eu, tanto vocês tenhamos um bom conteúdo. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.